Ô Vera, ainda falando sobre a sucessão no Supremo, a lista para a cadeira de Teori Zavascki tem 3 nomes mais citados. No entanto, conselheiros do presidente Michel Temer passaram a defender outras opções. Quem são esses candidatos? E é um processo que, como o próprio presidente destacou, só começa depois que a ministra Carmen Lúcia decidiu o que vai fazer com os processos da Lava Jato lá dentro, né? Ele só indica depois que ela indicar o relator, mas as consultas já começaram. Os 3 nomes que despontaram primeiro, Tiago, o do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, o do tributarista Heleno Torres e o do ministro do STJ, Luiz Salomão, são nomes. O do Alexandre porque é muito ligado ao Temer e aos tucanos. E os outros 2 que já figuraram em listas de sucessões anteriores no Supremo. Então apareceram meio por osmose, mais ou menos por razões óbvias ali. Mas não necessariamente são fortes para ir, porque cada um deles tem um problema específico. Alexandre de Moraes tem muita ligação política com o próprio Temer e com os tucanos. Todos esses personagens vão figurar de alguma maneira na Lava Jato. Mesmo que ele não seja o relator, porque Temer tomou a decisão de deixar Carmen Lúcia indicar, ele iria para essa mesma turma se não houver uma redistribuição. Então haveria um problema, os ministros não se sentem muito confortáveis com a vaga de Teori, que era muito técnico, ser preenchida por alguém com esse perfil. O ministro Alexandre de Moraes é um jurista respeitado, um constitucionalista muito respeitado. Falei no fim de semana com o ministro do Supremo que disse, você pode olhar nas nossas bancadas, todos nós temos o livro de comentários à Constituição do Alexandre de Moraes. Portanto, ele preencheria esse critério técnico. Mas o fato de ser muito político e muito afeito a polêmicas, seriam fatores contra ele. O Heleno Torres, que é um tributarista respeitado, titular da cadeira de Direito Tributário aqui da USP, teria esse critério de preencher uma coisa que o Teori fazia. Ele era muito ligado a essas questões financeiras no Supremo. Porém, aí é o contrário, ele tem pouco suporte político para chegar lá. A gente sabe que o ministro precisa desse lobby para chegar no Supremo. Então, ele não tem muitos defensores dentro do próprio Supremo e nem entre os principais interlocutores do presidente Michel Temer. Ele mesmo reconhece que está atrás do Alexandre de Moraes nesse quesito. E, por fim, o ministro Luiz Salomão, do STJ, é muito ligado ao Sveiter, o ex-presidente do Tribunal de Justiça do Rio, que é investigado. Também era muito próximo do Eduardo Cunha e da turma do Sérgio Cabral e Pezão. Então, essas ligações políticas maculam um pouco a possibilidade dele ir. Esses novos consultores que o presidente Temer está ouvindo, entre eles vários ministros do Supremo, ministro Gilmar Mendes foi chamado, ministro Toffoli deve ser ouvido, outros ministros do Supremo devem ser ouvidos, estão advogando que seja sim um juiz, seja sim um atual ministro do STJ, porque isso também faria com que o perfil fosse parecido com o do Teori, que primeiro foi ministro do TRF, depois... juiz do TRF, depois ministro do STJ. Então, eles estão levando 3 nomes mais jovens, com menos identificação política dentro do STJ e que preencheriam esses perfis técnicos. São eles, a ministra Maria Isabel Galotti, o ministro Ricardo Cueva e o ministro Rogério Schietti, os 3 do STJ. São nomes novos, eu cito os 3 na minha coluna de hoje, e são nomes que estão aparecendo nessas conversas que o presidente Temer começou a fazer no fim de semana. Então, para além daquele lobby que era remanescente de vagas de escolhas anteriores, tem esses 3 nomes que a gente deve começar a ouvir falar mais nesta semana.